E ela, e ela, de alguma maneira, ela é mídia porque ela é o meio, né? Ela faz a... Mas ela não produz conteúdo. Esse conteúdo ele não é mediado mais por editores, são pessoas se comunicando com pessoas. E tem um conceito que está na internet muito claro, que é o conceito de meme, né? Que todo mundo hoje sabe o que é, que são as imagens que são tipo compartilhadas muitas vezes e hackeadas por muitas pessoas e tal. Mas eu gosto muito de um conceito que a revista Adbusters pôs, que é o que a gente vive no mundo hoje em dia, é uma guerra de memes. E esses memes não são tão simples quanto parecem, não é uma imagem simplesmente. Ele é um contexto, antes de mais nada, biológico, né? De que o ser humano evolui através de ideias e não de genes, né? A nossa evolução, há milhares de anos, ela não se dá mais pela reprodução dos nossos genes, pura e simplesmente. É mais a adaptação ao ambiente cultural, a que tipo de ideologia, a que tipo de clichê a gente se apega, que determina quais pessoas, quais grupos e quais povos vão se reproduzir e prosperar. E o que acho que a gente tem que ter muita consciência é que a gente está disputando isso, imaginário, narrativa. Que tipo de enredo a pessoa está inserida. Então, assim, a luta de classes está colocada, mas ela é um meme também. Você pode ler essa mesma situação de muitas formas, né? Então, assim, eu acho que muita gente, como eu, por exemplo, né, hoje eu me considero uma pessoa muito engajada, assim, eu faço parte de muitos movimentos, eu gasto grande parte do meu tempo fazendo um trabalho de articulação e de comunicação que não me traz resultado financeiro algum. Então, assim, eu estou fazendo isso por mim, para eu me sentir bem em prol do coletivo. E o meu caminho não veio através de movimentos sociais marxistas, eu não fui politizado através da esquerda, eu fui politizado pelo LSD, entendeu? Eu fui politizado por experiências psicodélicas que eu tive que me fizeram tomar uma responsabilidade em relação ao todo. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito parecida que a gente precisa passar coletivamente e que a internet representa muito bem. Sabe? Que é a capacidade que a gente tem, muito mais do que emitir uma opinião, é de mudar de opinião. E é isso que eu acho que precisa ser muito bem compreendido hoje. A gente tem que ter muita paciência, muita calma. E esse diálogo não é só entre duas pessoas, ou três, ou uma roda, é entre, né, indivíduo e Estado, entre países e países, entre a gente com a gente mesmo. Então. Só queria citar uma coisa que o Antônio Prata falou essa semana num debate com a gente, que você falou de mudar de opinião, que ele falou assim, hoje, diante de tudo isso que está acontecendo, você tem que falar qualquer coisa com a absoluta certeza de que no dia seguinte você vai estar errado. Tem um outro negócio aí que agora apareceu na tua fala, que eu também tô... A palavra que está piscando aqui há horas, quando você falou também me veio à tona. Então, quando o Carlos também estava passando assim, essa mosca. Então tem essa política aí, né? Que é o regime, o governo e a sua profissionalização nesse sentido, que exige necessariamente uma reforma há muito tempo, e é óbvio que isso tem que ser negociado, pensado. Isso tem que ser muito pensado. Óbvio que também não pode ser no calor da loucura. Agora, tem então essa outra política que rola por aqui, que é um negócio fantástico. Isso aí dá para a gente fazer. Então, se a reforma política a gente não vai fazer, e a gente pode ir para a rua para gritar por ela, isso é uma coisa. Mas essa política de baixo, essa a gente pode fazer. E essa aí a gente faz, e ela acontece sempre no encontro com a ética, que é um negócio que todo mundo reclama que naquela política lá não tem. Então, na política aqui sempre tem ética. Porque nessa política aqui, o que é a ética? É o diálogo. É o reconhecimento do outro, é saber que o outro não é uma projeção da minha cabeça, é saber que o outro pode ter uma opinião diferente da minha, é saber que o outro pode me ensinar alguma coisa, é saber que eu e ele podemos não saber nada, a gente encontra uma outra ideia. Então, essa coisa da ética, eu acho que ela é muito fundamental, e ela só se cria na base da responsabilidade. Então, a gente pensa, é a ética que cria a responsabilidade. É o contrário, gente, é a responsabilidade que cria a ética. Porque na hora que, sei lá, que eu tenho que fazer uma coisa e cabe a mim, e se eu não fizer aquilo, o negócio desanda, aí é que surge a nossa chance de construir um campo ético, que é o comprometimento uns com os outros.
Então, e eu posso ter um comprometimento que é vivido na minha experiência mais imediata, sei lá, comprometimento com um filho, com um colega, com, sei lá, alguém que eu namoro, sei lá. Mas eu posso também ter um comprometimento com a pessoa que eu nem nunca vi. E eu não vou ter um comprometimento dessa linha se eu não tiver tido essa experiência mais particular primeiramente. E daí, claro, se a gente fosse analisar a psique, a estrutura moral e ética desses caras que são governantes hoje em dia, certamente a gente encontraria vários paranoicos, gente muito perturbada, gente muito sem noção, gente muito sem, enfim, sem aquela função oblativa, né, da alteridade. Enfim, gente que você não sabe como que é possível que ainda represente alguma coisa humana, mas infelizmente esses caras vão parar no poder porque eles têm fissura com o poder. E a gente que gosta de dialogar não tem fissura com o poder. Nosso barato é outro, é viver feliz, é LSD e coisas que tais, né? Então, e legal que você falou essa coisa você estava comentando ali na rodinha agora dessa lei aí das drogas, né? Que porcaria esse negócio, gente. Isso é uma merda tremenda, Isso aí acho que a gente também devia se reunir para começar a debater mais. Eu me envolvi nessa parada, não da lei, mas de escrever um livro aí sobre esse assunto, porque na filosofia, a filosofia também é uma área, é um campo muito vendido para o sistema, e é o espetáculo da erudição inútil, e eu acho que a gente tem que falar que infelizmente virou isso, mas é um campo de tanta reflexão que poderia ser usada para coisas legais e boas, inclusive a história das drogas. Aí eu vivo nessa história, eu acho que a gente pode, assim, dar um jeito de organizar a discussão, porque isso é organizar a revolução, entendeu? Acho ótimo. Só passo para ele tá, então, vamos passar a bola para ele. Boa noite, eu só queria fazer um questionamento, porque assim, o que me trouxe aqui, o que eu acho que muita pessoa, assim como o Kiko falou, o medo que as manifestações, o rumo que estavam tomando, vocês citaram vários pontos, a entrada da mídia nisso, enfim. E, sei lá, você pode dar vários nomes, você pode falar que é uma alienação geral, que é um golpe da direita, mas eu queria perguntar se eu posso estar sendo muito paranoico ou não. O que me deu mais medo, assim, e que eu queria saber se tem base, tem fundamento, assim, no pensamento, é que às vezes esse discurso vazio, vamos dizer, alienação, entre aspas, às vezes, ou como ele citou, o negócio com a PEC 37, que foi feita uma pressão e votaram não porque o povo estava pedindo que votasse não. Se isso pode, o que me dá mais medo é que isso possa trazer sei lá, uma pessoa, vamos falar, um militar que se encarna, e pegue todas essas pautas vazias para si e fala, eu vou acabar com a corrupção, ele pegue todas essas pautas vazias, encarna elas nele. A gente pode ver algumas figuras, histórias que fizeram isso, e acaba chegando ao poder e tendo umas consequências assim. E que às vezes esses discursos vazios encontram representantes em pessoas que são formadoras de opinião, como umas bizarrices como Roger do Traje Rigor, Lobão e outros caras, enfim. Ou blogueiros como Olavo de Carvalho, umas coisas assim. E se eu estou sendo muito paranoico ou se isso realmente pode vir a acontecer, e se a resposta for sim... desculpa. E se a resposta for sim, o que a gente deve fazer para parar isso, para evitar que isso aconteça? Eu não tenho muito medo disso não, para ser sincero, assim. Eu não sinto essa possibilidade real, assim, próxima. É evidente que eu não vou descartar, né? Sempre existe, a gente já viu historicamente acontecer, mas eu acho que a gente vive num mundo muito diferente no Brasil e no mundo mesmo, assim, desses tempos em que era possível alguém ascender tão rápido com um discurso tão vazio. Primeiro porque, assim, esse vazio político que parece que existe na cabeça das pessoas, eu não acho que é tão vazio assim. Eu vou te falar, eu conversei com muita gente na rua,
que era contra partido, que era contra o fim de todos os políticos e tal, e você vai conversar com as pessoas individualmente, eles têm valores muito humanistas colocados no discurso deles, assim, porque eles querem, tudo bem que isso também está colocado em muito de discurso de tirano, mas eu acho que a gente está tão conectado, tem uma sociedade com informação correndo tão mais rápida que as pessoas também elas também se educam um pouco mais rápido, assim. E eu não vejo no Brasil força política nem nomes que sejam capazes de captar isso, assim. Eu acho que ele seria rapidamente desmascarado e cairia rapidamente. Monstros políticos como o Feliciano, que você vê, assim, o cara é um monstro, né? E provavelmente ele vai se eleger para sempre agora, mas no máximo deputado. Não passa disso, não passa dos eleitores dele ali e tal. Eu espero estar errado. Eu espero estar certo. Assim, eu espero não estar errado, que eles não vão conseguir colocar pessoas assim. Que não seja possível uma coisa mais insidiosa e mais sutil do que uma ditadura. Diga lá. Um adendo, um político antigo que me lembrou. Na verdade, eu cresci ouvindo esse cara e mais recentemente eu fui estudar o que ele realmente o que ele realmente indicava, e era um cara com umas tendências fortemente fascistas, o Enéas. Sim, o o Prono, tudo. E você via que ele tem até hoje, tem gente falando, o Enéas era o cara para mudar o Brasil. Volta Enéas. Sim, mas no YouTube curtido, que é o presidente que o Brasil perdeu. O Enéas. Mas assim, o Enéas. Mas tem muita gente que fala isso. E o Enéas foi eleito deputado. Que eu acho que é o máximo que um fascista consegue chegar hoje em dia no Brasil. Mas... O mais votado, né? O mais votado. O mais votado. Não, então, o governador, mas assim, o governador, é isso que eu acho que o mais perigoso são essas coisas sutis, assim. O Alckmin, eu acho que ele tem práticas, assim, que é nazi mesmo. Então, assim, mas o Alckmin, ele não tem... Ele não vende essa plataforma. Mas o Alckmin não tem carisma, aliás, ele não tem nada, o Alckmin. Agora, o Enéas tinha, entendeu? Não, mas tem eu gente até hoje falando, volta Enéas, esse é o cara. Mas nesse sentido o Alckmin é mais perigoso, porque assim, eu acho que a falta de carisma do Alckmin é o grande trunfo dele. Porque assim, porque essa ideia de que ele é um picolé de chuchu, que ele é um gestor, que ele é um gerentão, entendeu? Passa esse pano para ele de que ele tá matando geral em São Paulo. Se ele tivesse a cara que o Enéas tem, esse Bubelli estava deposto já, entendeu? Mas assim, as pessoas tratam ele com certa condescendência, porque ele não tem carisma. Eu acho eu quase jogo a favor dele. Máscara sem rosto, esse cara. Na esteira que ele está fazendo. Tem uma... Você citou uma questão que... Qual é o seu nome mesmo? Bruno. Que o Bruno falou, não, eu acho que não tem problema. Realmente, eu acho que se você olhar historicamente as grandes figuras que entraram no vácuo, digamos assim, dos anseios da população, acho que eram outra época em que a mídia era muito mais concentrada, você dominava muito mais esse tipo de informação. Acho que esse risco imediatamente a gente não corre, mas melhor não dizer nunca mais, porque a gente não sabe. Mas tem uma questão que eu acho que ajudaria a aprimorar as instituições políticas e a nossa relação com a política formal, e que eu vejo muito pouco ser discutida assim na forma pública, que é o recall, que é uma instituição que existe no direito americano e que não existe aqui no Brasil, né? E que seria muito útil, porque, por exemplo, o Bruno acabou de citar, um Feliciano da vida vai continuar sendo eleito para o resto da vida por um determinado grupo de evangélicos que entendem que ele é uma personagem que merece estar lá porque representa os anseios desse grupo de pessoas que não é pequeno. Que é Carlos, grande... desculpa te interromper, mas você falou sobre um recall, você viu que essa semana o Joaquim Barbosa falou sobre isso, né? Ele propôs que se fizesse aqui no Brasil. Falou, inclusive o Joaquim Barbosa é um candidato, quer dizer, ele não é candidato, mas ele é colocado como candidato. Figura que a gente tem hoje em dia é o Joaquim. Pois é, e que na minha opinião seria um grande desastre para o Brasil, porque eu nunca, assim, aparentemente eu nunca conheci pessoa que
seja tão autoritária quanto ele. Ele pode ter, por exemplo, aquilo que estávamos discutindo sobre os valores morais. Não, ele aparenta ser um sujeito sério, o Brasil precisa de alguém assim, honesto, moralmente defensável, etc. e tal. Só que ele não é um democrata, ele é um antidemocrata. O modo como ele lida com as questões é o modo de um... Inclusive, ele vem das hordas do Ministério Público. Ele é de carreira, ele vem do Ministério Público. Ele tem o perfil acusatório e foi guindado pelo 5º Constitucional. Aliás, ele foi para o Superior Tribunal de Justiça e depois ele foi para o Supremo, se eu não me engano, por indicação do Lula, né? Então, o perfil dele é um perfil acusador, em princípio. Ele não tem o perfil de um magistrado clássico de carreira, que começou na primeira instância, foi subindo até chegar ao Supremo. Não, o perfil dele é de olhar para você e dizer: você é culpado, prove-me que você é inocente. Esse é o perfil dele, o que me parece, né? Agora, caiu nas graças do povo e está sendo cogitado por uma boa parcela para ser presidente, porque o povo está querendo agora isso, quase que uma vingança contra os maus políticos. Então, é para arrasar geral. E ele encara nessa figura quase que de Batman, até pela capa, pela toga do Supremo. Mas voltando à história do recall, eu acho que essa seria uma contribuição importante para a política brasileira, porque aí grupos minoritários poderiam também se organizar